Bom dia, quinto ano. Hoje é quarta-feira, dia 25/8/2021. Hoje a gente vai trabalhar com o nosso livro Sucesso História, tá certo? Nós temos aqui uma correção da página 132 para ser feita. Então, você pega o seu livro de história, quinto ano, abre na página 132 para a gente fazer essa correção. Logo depois, a gente vai dar continuidade aos conteúdos do livro. Hoje a gente vai trabalhar o Tratado de Tordesilha, tá certo? Mas antes da gente chegar nesse conteúdo, nós vamos fazer a correção da página 132. Então, pega teu livro aí de história, olha aí, página 132, para a gente iniciar a nossa atividade de hoje, tá certo? Na página 132, foi para casa a atividade, tá certo? No dia 18/8, a semana passada. Então, vamos lá. Ligue a data correspondente ao acontecimento. E aí, nós temos 5 retângulos e a gente vai relacionar as datas aos acontecimentos, tá certo? E a Fabiana não vai colocar aqui dentro os nomes, porque é muito grande. Mas tia Fabiana vai ler e vai dizer aonde é que vai ligar e aí você vai apenas fazer a correção. No primeiro é 21 de abril de 1500. E aí a resposta é: apareceram os primeiros sinais de terra, aves e plantas marinhas. Segundo, 22 de abril de 1500. Cabral batizou o Brasil. Cabral batizou o monte de Monte Pascoal. O terceiro, 24 de abril de 1500, a esquadra de Cabral ancorou em Porto Seguro. Aqui. Quarto, 26 de abril de 1500, foi celebrada a primeira missa no Brasil. Certo? E no último, de 2 de maio de 1500, a esquadra retoma o caminho das Índias. Certo? Essa foi aí a página 132 da nossa correção do dia 18/8. Tá certo? Embaixo, 6. Resolva a cruzadinha respondendo a pergunta. E aí a gente tem da letra A letra E, essa cruzadinha para responder. Na letra A, qual foi o nome dado aos habitantes da Nova Terra? Na letra A é índios. Não é isso? Foram os índios. Letra B, qual foi o nome dado ao monte redondo que a esquadra avistou? Monte Pascoal. Monte Pascoal. Letra C. Que nome Cabral deu à Nova Terra? Ilha de Vera Cruz. Ilha de Vera Cruz. Letra D. Vamos ver o que é que ele diz na letra D. Qual foi o lugar escolhido para ancorar as caravelas? Porto Seguro. Porto Seguro. E a letra E? A última letra. Qual o nome da árvore de que se extrai uma tinta vermelha? Pau-brasil. Pronto? Nós temos aí a correção da página 132 do livro de história. Essa atividade foi passada no dia 18/8/2021. Agora, tia Fabiana, agora a gente vai passar para a página 133. E aí a gente vai fazer uma leitura sobre o Tratado de Tordesilha. Então, não esquece de colocar a data de hoje, tá certo? Página 133, livro de história, gente. Página 133, livro de história. Hoje
lá? O Tratado de Tordesilha. A exploração de riquezas também levou muitos povos a lançarem grandes aventuras em busca do desconhecido. Um exemplo disso foi o período das grandes navegações, que foi aí do século XV e século XVI, durante o qual Portugal e Espanha eram as grandes potências mundiais, pois bancaram muitas e grandes expedições à procura de riquezas em outras terras. Na verdade, o grande objetivo de Portugal e da Espanha era encontrar outra rota para chegar às Índias no Oriente, já que a rota conhecida era dominada pelas cidades italianas de Genova e Veneza, que compravam bastante especiarias e desejavam também lucrar com o comércio. Além do que, o comércio também estava bloqueado pelos turcos no Mediterrâneo. Outro tipo de comércio que interessava Portugal era o ouro e o sistema escravista, que negociavam com os escravos. Algumas das especiarias muito consumidas eram o cravo, a canela, a pimenta, a noz moscada, usado na conservação de alimentos. Nessa época, as disputas entre as nações católicas, como era o caso de Portugal e da Espanha, eram decididas pelo Papa, que publicava bulas papais para encerrar os conflitos. Bula na Igreja Católica Apostólica Romana, essa bula é uma carta especial ou um documento com regras gerais que eram decididas pelo Papa. Ou seja, quem fazia decisões sobre esses conflitos era o Papa, era essa Igreja Católica. Página 134, vamos lá? Assim que Colombo chegou à América, a Espanha procurou garantir os direitos que julgavam possuir sobre as terras descobertas e sobre as que pudessem vir a descobrir. Para isso, dirigiu-se ao Papa. O Papa espanhol dividiu o mundo como uma linha imaginária que garantiu à Espanha todo o continente americano. Criou-se um clima de rivalidade e desconfiança entre Portugal e Espanha. Dom João II, rei de Portugal, sentindo-se prejudicado pelas determinações papais, recusou-se a acatá-la. Depois de várias negociações diplomáticas, Portugal e Espanha chegaram a um acordo no dia 7 de junho de 1494, assinando na cidade de Tordesilhas um tratado luso-espanhol que dividia as novas terras em dois hemisférios, a partir de um meridiano que se encontrava a 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, o Tratado de Tordesilhas. As terras existentes a oeste da linha pertenciam à Espanha, as existentes a leste a Portugal. Assim, garantia-se que um não podia ocupar terras que viessem a pertencer a outro. O meridiano de Tordesilhas passa pelas atuais cidades brasileiras de Belém, Pará, e de Lacuna, Santa Catarina. Quando o Tratado de Tordesilhas foi assinado, os espanhóis já estavam na América do Sul, mas os portugueses só chegaram oficialmente ao Brasil 6 anos depois, em 1500. Mas algumas terras ainda provocavam disputa entre nações, pois não havia sido definido, por exemplo, a partir de que ponto de Cabo Verde, início ou final, deveriam medir 370 léguas. O limite geográfico do tratado possibilitou aos portugueses e espanhóis, nos séculos que se seguiram, a introdução de sua cultura, religião e língua. Não somente no Novo Mundo, mas também na África, na Índia e em todo o extremo Oriente. Partindo desse princípio, pode-se afirmar que o Tratado de Tordesilhas é um dos acontecimentos mais importantes da história das relações internacionais, pois, ao ser estabelecido inicialmente de forma pacífica, proporcionou a divisão das terras conquistadas. Alguns ajustes e erros foram identificados apenas posteriormente.
Oficialmente, as disputas entre Portugal e Espanha sobre a linha demarcatória definida no Tratado de Tordesilhas durante até o ano de 1750 com o Tratado de Madrid. Porém, as polêmicas existiram por muito tempo. Essas disputas não impediram os portugueses de que apoderarem o território brasileiro, embora durante muito tempo não tenham demonstrado interesse por nossas terras. A chegada de portugueses foi registrada e documentada pelo escrivão Pero Vaz de Caminha, que detalhou o encontro com os indígenas nativos e descreveu a paisagem de nossas terras. E aí, esse texto, ele fala sobre esse tratado entre Portugal e Espanha, né? Sobre essa luta. Ele fala também sobre o poder da Igreja Católica, o poder que eles tinham, não é isso? O Papa, ele tinha um poder muito grande sobre tudo isso, não é isso? E sobre essa linha imaginária, porque imaginou-se essa linha. Não foi lá e marcou, foi algo imaginário. Tudo naquela época, quando a gente presta atenção, a gente vê que está tudo relacionado a dinheiro, a posse, a poder. Eles ainda falam também dessa questão dos escravos, não é isso? Eles tinham também aí esse interesse pelos escravos. E aí eles falam também que com a chegada dos portugueses, o escrivão Pero Vaz de Caminha, ele vai detalhar, ele descreve como eram esses indígenas quando eles chegaram aqui nas nossas terras. Na página 136, a gente vai responder junto, tá certo? Essas questões. Vamos lá? Olha só, observe a imagem nas grandes navegações e pesquisa e escreva o motivo que levou os portugueses e espanhóis a lançarem nelas. Qual foi o motivo que os portugueses e os espanhóis chegaram aqui na nossa terra? Vamos lá? Eles estavam em busca de quê, minha gente? Coloquei aí, número 1. E aí a gente vai para a página 136, certo? Página 136. Eles vieram em busca da exploração, busca e exploração de riquezas. Tanto é que quando a gente vê, a gente tinha uma árvore, não é isso? Que ela tinha aqui, ó, no último quesito que a gente leu. Qual é o nome da árvore que extraiu uma tinta vermelha? Esse pau-brasil, ele por muito tempo ele também foi explorado. Então eles vieram em busca de riqueza, em busca de explorar a nossa terra. 2. Qual era o objetivo das navegações de Portugal e Espanha? Aqui é quesito 2, letra A. Tinham como objetivo, eles tinham como objetivo buscar uma rota alternativa para as Índias. No Oriente, deixa aqui a Fabiana colocar aqui, porque aqui a gente está falando de Índias, mas aí é do lugar. Genova e Veneza dominavam a rota conhecida
certo? Então, letra A. Tinham como objetivo buscar uma rota alternativa para as Índias no Oriente, já que Genova e Veneza dominavam a rota conhecida, certo? Vamos agora para a letra B. Qual era a relação entre as nações e o que acontecia em Genova e Veneza? Elas eram cidades, gente. Vamos lá? Letra B. Eram cidades que compravam e vendiam bastante especiaria, não é isso? Especiarias. Lembra daquelas especiarias? Pimenta, noz moscada. Eram essas especiarias que elas vendiam. A gente vai para a letra C. Por que Portugal e Espanha estavam interessados no comércio que acontecia nessas cidades? Porque também queriam lucrar com o comércio de especiarias. Porque também queriam lucrar com o comércio de especiaria, certo? Agora a gente vai para a página 137. A página 137, ela vai para casa. Por quê? Porque eu tenho aí uma pesquisa. Página 137, casa. Tá certo? Ela tem aí uma pesquisa que você vai fazer para poder responder. Na página 138, ele diz o seguinte: marque as afirmativas corretas. E aí a gente tem 4 afirmativas e a gente só vai marcar aquelas que estão corretas. Assim que Colombo chegou à América, a Espanha procurou garantir os direitos que julgavam possuir sobre as terras descobertas e sobre as que pudessem vir a descobrir. Para isso, dirigiu-se ao Papa. Isso é verdade. Lembra quando eu falei que quem resolvia tudo, quem dava as ordens era o Papa? E assim, quando ele chegou aqui na América, ele achava, não é isso? Ele queria garantir os direitos que ele julgava ter. Então, na primeira é verdadeira, marca o X. Na segunda, tia Fabiana, o Papa português dividiu o mundo com uma linha imaginária que garantiu todo o continente americano a Portugal? Não, não foi assim. Terceira, criou-se um clima de rivalidade e desconfiança entre Portugal e Espanha? Verdadeiro. A terceira é verdadeira. A última, as terras existentes a oeste da linha pertenciam à Espanha e as existentes a leste a Portugal? Verdadeiro. Ok? Agora a gente vai para o 7º quesito, com a letra A. Assinale corretamente ano em que foi assinado o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi assinado em 1494. Você vai marcar o X. Países que assinaram o Tratado de Tordesilhas, gente. Portugal e Espanha. E aí, onde tiver o nome Portugal e Espanha, você vai marcar
no X, Portugal e Espanha. Certo? Oitavo quesito. Responda sim para respostas corretas e não para as incorretas. Qual foi o motivo de Portugal e Espanha assinarem o Tratado de Tordesilhas? Para garantir que pudesse ocupar as terras que viessem a pertencer um ao outro? Não. Aí é não. E a segunda, vamos ver o que é que diz a segunda. Para garantir que não pudesse ocupar as terras que viessem a pertencer um ao outro. E foi justamente isso que eles fizeram. Eles assinaram esse tratado para que nenhum outro pudesse ocupar as terras. Cada um ficaria com suas terras. Ok? Página 139. Vamos lá agora para a página 139. Na página 139, a gente ainda continua, tá certo? Vamos lá? Escreva o que determinava o Tratado de Tordesilhas, depois pense e responda por que os países envolvidos firmaram esse acordo antes mesmo de chegar às terras brasileiras. Vamos ver o que é que a gente coloca aí? Vamos lá? Página 139 agora, a gente vai responder quesito 9, tá certo? Escreva o que determinava o Tratado de Tordesilhas, depois pense e responda, porque os países envolvidos firmaram esse acordo antes mesmo de chegar às terras brasileiras. Aí a gente vai dizer que, página 139, tá certo? Vamos lá? O Tratado de Tordesilhas estabelecia uma linha de demarcação localizada após 370 léguas a oeste de Cabo Verde e dividia os territórios que fossem encontrados entre Portugal e Espanha. E a Fabiana vai fazer a leitura novamente, com mais calma, tá certo? Para que vocês possam aí ver até melhor. Deixa eu ver a Fabiana puxar um pouquinho. Vamos lá? Olha só. O Tratado de Tordesilhas estabelecia uma linha de demarcação localizada após 370 léguas a oeste de Cabo Verde e dividia os territórios que fossem encontrados entre Portugal e Espanha, certo? Esse aí é página 139, quesito 9, ok? No quesito 10, ele pede o seguinte: classifique as alternativas como V para verdadeira e F para falsa. O Tratado de Tordesilhas
Tordesilhas foi o primeiro a delimitar o território brasileiro? Sim, esse primeiro é verdadeiro. V de verdadeiro. Segundo, algumas terras ainda provocavam disputa entre as nações que firmaram o Tratado de Tordesilhas? Verdadeiro. Coloca aí verdadeiro. Terceira frase. Não houve a necessidade de ajustes posteriores no Tratado de Tordesilhas? Falso. Houve sim. Foi preciso alguns ajustes. Certo? Última frase. Oficialmente, as disputas entre Portugal e Espanha sobre a linha demarcatória definida no Tratado de Tordesilhas existiram por muito tempo? Verdadeiro. Certo? Então, eu tenho verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Ok? 11. Pesquise, leia e escreva um trecho que você acha interessante da carta de Pero Vaz de Caminha descrevendo o Brasil para o rei de Portugal. Essa carta, essa pesquisa você precisa fazer e aí você vai descrever, tá certo? O trecho que você acha mais interessante que Pero Vaz de Caminha ele descreveu o Brasil para o rei de Portugal. A página 140, tá certo? 141 e 142 vai para casa. 140, 141 e 142 ele vai para casa, certo? Tem aí algumas pesquisas, tem aí que não é preciso pesquisa, é preciso que você faça a leitura novamente e responda, tá bom? Deixa aqui a Fabiana colocar aqui a data de hoje, pra gente não esquecer. 140 até 142. Para casa no nosso livro de história, tá certo? Nosso livro de história. Amanhã é quinta-feira e amanhã a gente tem matemática aqui com tia Fabiana. Beijo para todo mundo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, quinto ano. Não esquece de tirar foto e mandar essas atividades lá no aplicativo, tá bom? Beijo para todo mundo.